Olá, internautas! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com mais um programa Super Dicas. E este é o quinto e último episódio da série sobre o perfil de provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. Para fechar a série, nós vamos falar sobre a disciplina de informática. E quem traçará o perfil da prova da FCC nessa disciplina, que vai apontar aí os assuntos que costumam ser mais cobrados e dar muitas dicas para que você possa quebrar a banca na disciplina de informática, é o professor Paulo Daniel. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no programa Super Dicas da Degrau Cultural. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? Tudo bem, pessoal do Degrau Cultural? Obrigado aí pelo convite, é uma honra imensa estar aqui com vocês para a gente traçar o perfil da Fundação Carlos Chagas. Exatamente, a honra é toda nossa, professor, que é um professor extremamente gabaritado aí na disciplina de informática, que eu tenho certeza que vocês aí, internautas, vão adorar as explicações do professor. Professor Paulo Daniel, a Fundação Carlos Chagas, a gente sabe que é uma das mais tradicionais bancas do país, né, que costuma organizar, sobretudo, aí, concursos para tribunais, para defensorias, ministérios públicos, tanto para cargos da área de apoio, como também para aquelas carreiras jurídicas, né, digamos assim, né, o procurador, né, o defensor público, o juiz e tal. Né? Ou seja, seleções que, via de regra, atraem assim, um grande número de inscritos e que tem uma concorrência muito qualificada, né? Então, no que tange as provas de informática da FCC, elas são bem elaboradas e apresentam um nível de dificuldade de médio para alto, não? Como é que é? Como é que são as provas aí da FCC? De informática, obviamente, né? Eu costumo dizer que a Fundação Carlos Chagas, como você mesmo falou, ela é uma banca muito tradicional e o nível da prova delas é normalmente um nível bem elevado. Ela teve, nos últimos anos, ela teve algumas mudanças de perfil, né? Porque a gente que trabalha com concurso já trabalha com a Fundação Carlos Chagas há muito tempo. Ela já fez concursos muito grandes, né? Por exemplo, já pegou concurso de INSS, que era um concurso de abrangência nacional, vários tribunais. E nos últimos anos, aí eu acho que talvez tenha mudado a equipe lá da FCC, acredito que seja isso, o perfil da banca mudou, mas isso não suavizou. Pelo contrário, eu acho até que dificultou um pouquinho mais, porque ela se tornou uma banca um pouquinho atípica em relação aos assuntos que outras bancas cobram. Então, é uma banca de nível elevado, com certeza. Tá? Para mim, é uma das bancas que o nível da questão mais elevado, junto com o FGV, junto com o CESP, mas são questões que normalmente não são questões duvidosas, ela não costuma dar muita margem para recursos nas provas. Perfeito. Mestre, você falou que mudou o perfil da banca, né, de um tempo para cá. O senhor pode caracterizar como é que está sendo hoje, então, esse perfil dessa prova da FCC? Quais são as características? São questões do que muito longas, não? São questões que tem ali que trabalha, de repente, que tem algum comando que geralmente a banca quer usar para tentar ludibriar o candidato. Eu não quero entrar ainda na questão dos assuntos que são mais cobrados, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas característica mesmo da prova, da questão. Quais são as características dessa prova aí da FCC? Hoje em dia, a FCC ela é uma banca bem direta, não é uma banca de enunciados tão longos. Às vezes o enunciado da FGV é longo, mas FCC, tudo né? aquilo que ela coloca da FCC é longo, mas aquilo que ela coloca no enunciado é o que você vai de fato usar para resolver a questão. Então eu considero ela uma banca bem direta atualmente. Essa que é a grande mudança, porque antigamente eu considerava a FCC uma banca muito teórica, né, e que tinha enunciados maiores, contava muita história, que a maioria das vezes não servia para nada na questão, era só para fazer o candidato perder tempo mesmo. Sim. Só que a Carlos Chagas, nos últimos anos, ela se tornou uma banca mais direta, né, uma banca mais direta e uma banca menos teórica, vamos colocar assim, cobra menos assuntos de teoria e joga mais o aluno, na minha matéria, para assuntos práticos. Essa é a maior diferença dela hoje, né? É uma banca bem direta, só que normalmente existe bastante conteúdo do candidato. O candidato que estudou superficialmente não vai conseguir arrumar nada na prova da Carlos Chagas. A gente pode dizer, então, que as questões que a banca elabora são situações que o candidato, como do servidor público, poderá ter que enfrentar no dia a dia, ali nas suas atividades? Sim, o candidato como usuário, não só como servidor público e tal. Sim. Isso, às vezes, beneficia o candidato que tem maior vivência em informática, que está mais acostumado com as ferramentas, que não faz só aquele basicão do dia a dia, não faz só o Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Isso ajuda.
Então, eu acho que beneficia sim, pelo menos na minha matéria, a galera que está mais habituada ao uso das tecnologias mesmo, né? Ou seja, quando ela coloca lá editor de texto no edital, se você sabe mexer bem no editor de texto, a sua chance é maior, bem maior, né? Porque ela tenta trazer hoje os candidatos para uma situação real, para uma situação que você usa no dia a dia. Mas não só o trivial, não só o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas funções, ferramentas que você costuma usar no seu dia a dia. Perfeito, mestre. E o nível de prova da Fundação Carlos Chagas, ela costuma ser alterado em função do nível de escolaridade do cargo que vai ser desempenhado, por exemplo, também do nível de tipo de prova, porque assim, a FCC, a gente sabe que a FCC é uma instituição que costuma organizar muitos concursos para tribunais, defensorias e MPs, né? Porém, ela também faz muitos certames aí para órgãos estaduais e municipais. Então, essa mudança de perfil de poder que está organizando a prova, né? Se é do Poder Judiciário, né? Ou se é para órgãos do Poder Executivo ou Poder Legislativo, muda em função, o nível de prova muda em função dos poderes e também muda em função do nível de escolaridade. O cargo de nível Não, médio, de repente, é um pouco mais fácil que de nível superior. relacionado à mudança de nível para o cargo ou para o nível de escolaridade, eu costumo avaliar que são 3 fundações Carlos Chagas, né? Uma, aí ela diminui bem o nível, sim, quando ela faz, por exemplo, um cargo de uma prefeitura e é de nível fundamental. Aí realmente a prova é bem básica, eu acho até justo, né? A prova é bem básica mesmo. E essa seria a Carlos Chagas fácil, né? Para concursos de nível fundamental. O segundo nível, o intermediário, né, aí é quando ela faz para tribunal, cargos de formação geral. Só que aí, um detalhe importante é que ela não costuma mudar o nível para cargos de nível superior e nível médio. Por exemplo, eu tenho um analista judiciário, técnico judiciário para um tribunal de justiça, por exemplo. O nível da prova normalmente é o mesmo, tá? Nessas formações gerais, tanto para o nível municipal. Quando é nível superior e nível médio e a formação não é informática, aí sim ela costuma manter o mesmo nível. E a Carlos Chagas, o hardcore da Carlos Chagas, né, quando ela pega muito pesado, é quando ela faz provas da área fiscal. Aí sim, mas também o edital é um edital diferenciado. Normalmente aparecem matérias de tecnologia da informação nesses editais. Então, vem uma prova que aí oferece muita dificuldade, porque o cara tem que estudar TI, e as questões são muito mais elaboradas. Então, tem basicamente 3 divisões ali na Carlos Chagas. As provas de nível fundamental, que basicamente só vão aparecer em concursos de prefeituras, as provas de nível médio e superior e as provas da área fiscal. Perfeito, perfeito, mestre. E é o seguinte, mestre, o candidato, quando descobre, o candidato está estudando para concurso, não tem a banca organizadora, ele está aí estudando, né, de uma forma mais, digamos assim, genérica. A partir do momento que ele sabe que a FCC é a banca do seu concurso, como que deve ser a preparação no que tange à informática? Quais são as falhas que os candidatos não podem cometer ao estudar informática quando o concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas? Quando a gente encontra uma Fundação Carlos Chagas, o que torna ela muito atípica hoje é, na parte de software, ela cobra muito o caminho. Eu quero achar uma determinada função. Aí, como é que eu acho isso dentro do programa? Está na guia exibir, está na guia inserir, qual é a opção lá dentro? Isso é algo atípico, né? Que é mais atípico relacionado ao concurso de maneira geral, né? Mas, assim, para Carlos Chagas é algo muito comum. Então, o que eu sempre falo, e aí não só para a Fundação Carlos Chagas, é que a gente tem que olhar para a banca e a gente tem que olhar para as questões de provas anteriores. A nossa maior arma são os certames anteriores. A gente pega a Fundação Carlos Chagas, essa análise que a gente faz aqui é baseada olhando para as provas dela. Então, com isso, a gente consegue dizer, olha, gente, isso aqui é importante porque a Carlos Chagas fala muito. Isso aqui, que outras bancas talvez tratassem de maneira muito importante, na Fundação Carlos Chagas a gente nem vai ter que olhar tanto, porque a Fundação Carlos Chagas não costuma tratar muito essa matéria, certo? Então, o direcionamento deve ser sempre pelas provas anteriores. Aí o candidato tem que ficar ligado, porque as questões hoje, principalmente na parte de software, a gente inclui sistema operacional, a gente inclui os pacotes de aplicativos, Office, LibreOffice, ela cobra muito caminho, o que outras bancas não costumam fazer tanto. Acho que esse é o grande diferencial.
Porque nas outras matérias, ela é mais do mesmo. É o que outras bancas, ela é até parecida com outras bancas, mas nessa parte de software, ela é bem diferente, você tem que acostumar. E aí, infelizmente, né, é um assunto muito decoreba, porque aquilo, ele tenta te trazer para a situação do dia a dia. Se você não sabe aquilo que você não usa no dia a dia, você vai ter que acabar decorando. Então, acaba sendo uma banca muito decoreba. Perfeito. Mestre, a partir de uma fala sua no início, você comentou o seguinte, que a FCC mudou o seu perfil de prova de algum tempo para cá, né? E a disciplina de informática também é uma disciplina que está sempre, né, se renovando, né? A tecnologia não para, sempre novas tecnologias surgindo e tal. A pergunta que eu faço então é o seguinte: o senhor disse que é fundamental estudar por meio de provas anteriores. É preciso fazer um corte temporal nessas provas para que elas atendam primeiro ao quesito de que a mudança do perfil, né? E a segunda, por toda a questão que envolve a informática, né? Que está sempre se atualizando. É preciso estudar a partir de um determinado ponto para frente, de um determinado ano, sei lá, de 2015, 18 para cá, 2020 para cá. Como é que tem que ser esse corte temporal de provas para os candidatos estudarem? Então, isso aí, porque informática é um assunto muito transversal, né? Dentro de informática, você estuda planilha eletrônica, que aí tem que fazer cálculo, aí você estuda conceitos de internet, que muita coisa não mudou, mas aí, por outro lado, aparecem tecnologias novas. Então, esse corte temporal, ele depende muito de qual é o assunto que você está estudando. O que eu sempre falo com a galera que tem que fazer um corte temporal é relacionado à versão de software que ele vai estudar. Porque, por exemplo, você pega, vou colocar aqui o Windows, né? Hoje em dia já está o Windows 10, vem aí, está vindo aí o Windows 11, certo? E aí você pega questões, às vezes a questão nem é tão antiga, mas a questão fala de Windows 7, a questão fala de Windows 8, porque tem editais que a gente sabe que o examinador ele pega a prova, o edital anterior de 5, 7 anos atrás, copia e cola o conteúdo e joga lá. E você vê um edital hoje, 2022, Windows 7. Aí você fala, cara, isso não tem nada a ver mais, né? Só que acaba vindo esse tipo de coisa na sua prova. Então, esse corte temporal, ele tem muito a ver, na minha matéria, principalmente na parte de versão de software. E assim, essa mudança do perfil que eu falei, que a FCC, a Carlos Chagas, ela se tornou mais direta, né? Porque antigamente ela era uma banca que dava mais volta nas questões, uma banca mais prolixa, eu posso até considerar dessa forma, é de 2016 para cá, né? Mudou muito de 2016 para cá. Mas tomar cuidado sempre na versão do software. Ah, se é Office, tem lá Office 2016, Office 2019. Então, se você pegar questões de Office 2013, não vale a pena. Né? É o Windows 10. Se você pegar questões de Windows 7, Windows 8, não vale a pena você nem olhar para essa questão, porque com certeza o conceito mudou. Perfeito, mestre. Muito bom. Mestre, você conseguiria aí passar para os nossos alunos, nossos futuros alunos, assim, pontuar assim 5, 6 grandes assuntos, por exemplo, que a banca FCC costuma explorar com muita intensidade em suas provas? Sim, sim. Eu até fiz uma listinha aqui, né? Ah, show. Então, como eu tinha falado, eles na parte de software, e isso hoje é o que mais cai. Outra mudança, né, do perfil é os assuntos que mais caem. Antigamente ela era muito focada em internet, serviços, e agora era mais focada na parte de software, né? Então a gente tem que prestar muita atenção na parte de Windows, sistema operacional, né, que é o primeiro assunto, e aí entender também que vai cobrar muito caminho dentro do Windows. Ah, eu quero mudar a resolução da tela. Eu quero achar algum recurso dentro do Windows. Como é que eu faço isso? Qual é o caminho para chegar a esse recurso? E também ela cobra a parte de atalhos, que é algo muito decoreba. E aí uma dica também nessa parte de atalhos. Pô, Paulo, mas é muito atalho, como é que eu vou decorar? Os alunos sempre trazem isso, né? Para Carlos Chagas cobra atalho o tempo todo. Cara, começa a usar no dia a dia. Atalho que você não usa, né? Dificilmente você vai lembrar. Então comece a usar os atalhos. É igual tem uma questão recente da Carlos Chagas que fala de trocar de uma janela para outra, né? Alternar entre as janelas, né? Aí quando eu falo isso na sala, o pessoal faz assim, né? Pô, aí eu lembro do Alt Tab, né? É a memória mecânica, lembra até o movimento que faz. Sim. Então eu falo, cara, não adianta você baixar uma lista de atalhos gigante e ficar decorando, virar um mantra. Na minha opinião, pelo menos para mim, isso não funciona. Eu acredito que para a maioria das pessoas isso não funciona. Mas assim, se você usa no dia a dia, né, você vai lembrar da prova. Então, tentar usar o máximo de atalhos possível. Viu aquilo, ó, foi fazer questões anteriores. Viu que apareceu um atalho ali, poderia até não ser o seu gabarito, mas a gente sabe.
Se aquilo aparecer numa alternativa, é porque aquilo está muito latente na cabeça do examinador. Então, provavelmente, nas próximas provas, ele vai cobrar algo relacionado àquilo. Então, se você viu aquilo ali, pô, começa a usar no seu dia a dia. No início é chato, no início você não está adaptado, mas depois você vai ver que você fica até mais produtivo para o seu dia a dia e vai garantir questões de prova que a maioria erra. A verdade é essa, a maioria erra. Se você acerta uma questãozinha de atalho e não é um atalho muito comum, meu irmão, você está lá na frente, você dá muitos passos adiante. Então, comecem a usar. Porque o Windows, né, aí os caminhos e os atalhos é o assunto que mais cai hoje em dia. Na sequência, a gente tem a parte de suíte de escritório, né? Principalmente a parte de Word. Ele cobra muito Word, ele cobra muito caminho. Onde é que fica o recurso? Qual é a opção dentro da aba ali que eu vou utilizar para fazer determinada coisa? Então, é algo também que vai muito no caminho a ser usado dentro do programa. Que é aquilo que eu falei, ele tenta levar o candidato para a prática, né? Se você está acostumado a fazer aquilo no dia a dia, tu não vai errar. Então, são os dois principais assuntos, o Windows e a parte de programas de escritório, principalmente editor de texto, principalmente o Word, né? Ele não é de cobrar tanto o LibreOffice. Então, principalmente, conhecer bem o Word. E aí, na sequência, aí a gente tem uma vantagem, né? A gente tem a parte de segurança da informação, tá? Isso aqui é o que eu chamo de FCC, de Fundação Copia e Cola, né? Eu até brinco com os alunos que ela tem uma referência muito clara. Ela usa a cartilha do CERT, né? Que é o Centro de Resposta e Tratamento a Incidentes de Segurança. Faz parte do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, que eles têm uma cartilha mesmo, que quase todas as bancas utilizam, e a Carlos Chagas, você tem que baixar a cartilha, que é gratuita, né? Ler a cartilha, e a Carlos Chagas, ela copia e cola. Você pega o texto que ela colocou na questão, você vê, cara, ele copiou e colou na cartilha do CERT. É sempre essa mesma história, copia e cola. Os conceitos que ela cobra de segurança, de programa malicioso, de fraude, vem sempre da cartilha do CERT, e você vê sempre que é literal. Por isso que eu chamo de Fundação Copia e Cola. Aonde é que se baixa essa cartilha, mestre? É cartilha.cert, CERT.br, ok? Tá? Cartilha.cert.br. Que é a cartilha do CERT. Depois a gente pode até colocar aí o link e tal. Eu boto aqui depois pra gente. E aí, na sequência, vem a parte de internet, né, que é algo mais teórico. Ela fala muito sobre serviços de internet, só que ela tem trazido muito para a prática, saber o que é campo cópia oculta, qual é a diferença da cópia para cópia oculta, esse tipo de coisa, né? Navegadores, a barra de endereço do navegador, o que é o protocolo dentro de uma URL, coisas técnicas, né, que você vê no dia a dia. Se você olhar para o seu navegador, você saber onde é que está lá a indicação do protocolo que você está usando, é algo bem tranquilo, mas de novo, trazendo o candidato para a prática. É algo que isso que mudou, porque antigamente ele falava muito de internet e muito conceito, muito conceitual, muita teoria, né? Agora ele fala de internet, mas mais voltado para o dia a dia, voltado para a prática. Beleza, mestre. Redes sociais, hoje todo mundo é especialista em redes sociais, mestre. Isso não cai em prova, não, né? Cara, já caiu, já teve época de cair, inclusive com a Fundação Carlos Chagas. É mesmo? Às vezes, é importante lembrar que quando a gente fala de redes sociais, existem alguns conceitos técnicos por trás daquilo. Não só a Carlos Chagas, mas outras bancas, CESP também, já trouxe perguntando conceitos técnicos, falando de UF, que é o engajamento em uma publicação, né? Então, não é só, o que é o Instagram? Não, beleza, mas existem alguns conceitos técnicos por trás daquilo ali. Como é que ele sabe, por que o anúncio tem sempre a ver com o tipo de página que eu ando acessando, né? Por exemplo, eu entrei no site do Degrau, aí quando eu entrar no Instagram vai aparecer anúncio do Degrau ou de concorrentes, né? E aí por quê? Como é que ele sabe, né? Tem a ver com os cookies que ficam salvos na sua máquina. E isso cai muito em prova, né? Então, sempre que você tem informática, ali por trás daquilo que você está vendo tem algum conceito técnico. E aí as bancas costumam trazer esses conceitos técnicos. Ela já falou sobre internet das coisas, né? Que antigamente a gente pensava, né, rapidinho, para entender qual é o conceito, antigamente a gente pensava, na minha casa tem internet, então tem um computador conectado à internet. Hoje em dia a gente pensa, na minha casa tem internet, mas aí a minha TV, o meu smartphone, tudo está conectado à internet. É o conceito de internet das coisas, que é algo relativamente novo, que a Carlos Chagas trouxe em prova recente. Então, tem que se atualizar, digamos assim. Se você fez um cursinho de informática lá em 2016, tem que se atualizar, porque está toda hora aparecendo coisas novas. Mestre, você não citou um assunto que geralmente nas outras bancas cai muito, eu não sei se por esquecimento você não falou, ou se de fato realmente não cai, que é Excel.
né? Que é a planilha Não, tá aqui, tá eletrônica. na lista aqui. Ah, tá na lista? Ah, então É, ótimo. porque Ah, você não terminou, então desculpe. Não, não terminei ainda Ah, não. então desculpe. Então, na parte de planilhas, ela cobra bastante, tá? Tem muita questão. E aí ela facilita a nossa vida um pouquinho, porque ela não vai tanto em caminho, onde é que está, qual é o caminho, qual é a aba que eu tenho que percorrer. Ela vai muito em funções, e normalmente ela traz funções bem comuns, né? Função e referência, aquela história de copiar e colar uma fórmula de uma célula para outra, tá? Também tem muita questão de planilha, tá? E também aí ela dá uma aliviadazinha, né? Só que é aquilo, às vezes na questão de planilha, ela traz um contexto, como eu falei, aquela história da Carlos Chagas tentar trazer o candidato para o dia a dia. Elas contam uma historinha, né? Olha só, eu quero calcular a taxa tal multiplicando pelo preço do produto, beleza. Aí ela pergunta qual fórmula você usaria para fazer isso. Então, às vezes ela te traz para um contexto prático, ela te dá uma tabela e te traz para um contexto prático. Então, além de conhecer as fórmulas que você usaria, a função que você usaria, você tem que ter uma boa interpretação de texto, que é fundamental. Perfeito. Mais algum assunto a destacar, mestre? Só a parte de hardware. Parte de hardware, que aí na parte de hardware é importante sinalizar que aqui ela usa conceito técnico, ela usa linguajar técnico. O que ela fazia antigamente em todas as matérias, né, em todos os assuntos, agora ela concentrou isso na parte de hardware. Ela quer que você saiba, por exemplo, como é que se define frequência de processadores, ela quer saber como é que é o nome do conector do cabo de rede, que é o cabo RJ45. Essa é clássica. Quem estuda para concurso sabe isso, né? Mas ela tem trazido muitos termos técnicos. Então, assim, não vai perguntar só o que é um impressor, um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída. Ela aprofunda um pouquinho mais e tenta trazer você para o linguajar do cara que conhece um pouquinho de hardware, do cara que sabe o que é um CPU, quais são as características de um CPU, o cara que sabe o que é uma memória principal, entendeu? Então, ela aí já entra mais na parte técnica, na parte de hardware e um pouquinho na parte de rede, porque ela fala de equipamentos de rede também. Perfeito, mestre. O senhor disse que, me parece, não tenho certeza, de que a banca prioriza o pacote Office, o Word, Excel, e não utiliza tanto o LibreOffice, que é o Writer e o Calc? Sim. É comum, Luiz Fernando, um detalhe dessa história é que quando a gente pega os editais, né, eu dei uma analisada nos últimos editais da Carlos Chagas, muitas vezes aparecem os dois. O edital traz Office e LibreOffice. Mas quando a gente pega as questões, né, a grande maioria, eu vou colocar aqui, tipo 90%, falam de Office. Então, Entendi. é algo que aí, assim, deixa a gente meio, pô, eu tenho que estudar só o Office? Eu não diria isso, não tem que estudar só o Office. Mas prioriza a parte de Office, porque muitos editais só vêm Office, isso é fato, né? Mas boa parte deles também com a Office e LibreOffice. E, às vezes, a Carlos Chagas só coloca assim, pacote de escritório, não diz nem qual, né? Entendi. Ela poderia cobrar só LibreOffice, só Office, mas a grande maioria, quando a gente olha para as provas, a grande maioria das questões falam de Office e não do LibreOffice. Você falou nisso, eu lembrei também um detalhe importante que acontece na prova da Carlos Chagas, né? Que o que acontece? Às vezes no edital ela coloca assim, Windows 10, beleza? Aí quando chega na prova, ela fala assim, no Windows. Aí quando o candidato olha para aquilo, fala, pô, mas qual Windows, né? Aí tu fala, pô, é o do edital, é o Windows 10. Isso acontece muito quando você pega, por exemplo, estudando por prova anterior, aí você pega um site de questões, né? Aí você pega lá a questão fala, no Windows. Aí, de repente, às vezes o conceito muda. Se fosse no Windows 7 seria um, no Windows 10 já é outra resposta, né? Aí você fala, pô, mas ele não deu a referência está sempre no edital. Então pode acontecer, tá? Botar no Word. Você vê a questão no Word, aí fala, cara, mas qual Word? Porque tem um monte, né? Isso, tá? Sim, Isso sim. aí ele sempre coloca a referência No no edital. edital. Mas ela é cuidadosa. Então, quando ela fala assim, pacote de escritório, ela não diz qual no edital, na questão vem, no Office 2016. Entendeu? Então, ela é bem cuidadosa em relação a isso. Só que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você resolve a questão, você acha que a questão está mal elaborada, você vai fazer questões de provas anteriores, mas o edital especificava. Perfeito. Só voltando à questão do LibreOffice, como caem poucas questões sobre o assunto, vale ou não vale a pena o candidato instalar os dois programas, tipo o Writer e o Calc, e tentar mexer neles, entender o seu funcionamento durante os estudos? Se tiver no edital, vale, entendeu? Porque aquilo, uma questão, o que eu sempre falo com a galera, muitas vezes a gente está habituado a isso, editais muito extensos, aí você vê lá um assunto
E aí o assunto fala, pô, mas esse assunto aqui não tem nem questão, porque às vezes é algo muito novo. Uma coisa que tem aparecido em alguns editais é conceitos de videoconferência. Tipo, o Zoom, o Meet, né? Isso tem aparecido em um monte de edital. Só que aí quando você vai, por exemplo, procurar questões, você não tem questão disso. Aí você fala, Paulo, eu tenho que estudar isso? Fala, cara, tem. Por que tem que estudar? Isso vai cair? Aí não dá para você prever se vai cair ou não. Porém, cada questão na sua prova vale muito. Entendeu? Então, vai que o examinador ele bota uma questãozinha daquela, e às vezes as questões são bem básicas até sobre o assunto, você estudou um pouquinho, você já consegue resolver, né? E vai que cai uma daquela. É o que eu sempre falo com a galera, a gente pega a lista de aprovados assim, uma questão às vezes, você olha na lista lá, por um ponto. Pô, o cara pula de 200 posições, 300 posições. Então, assim, se está no edital, mas a Carlos Chagas não cobra muito LibreOffice. Sim, mas se está no edital, estuda, porque se cair uma questão naquilo você não souber resolver, você vai lá para trás. Quem conseguir resolver está na sua frente. Então, toda questão importa, né? Não pode abandonar nenhuma questão. O senhor citou num assunto bem interessante, né, que são esses softwares de reunião, o Meeting da Google, né, o Zoom, né, que inclusive a gente está aqui utilizando, gravando pelo Zoom, né, isso se tornou muito difundido por causa da pandemia, né? Em função até da pandemia, o senhor acredita que a FCC vai começar a explorar muito mais esse assunto, já que as pessoas estão se tornando usuárias frequentes disso? Se vai explorar muito, é algo que não dá para a gente pensar assim. Mas talvez só reformulando a minha pergunta. O senhor acha que vai ser um assunto que vai ser incluído com mais rotina agora em provas, não, no programa do concurso? Eu acredito que todos os editais agora vão vir com algo do tipo. Né? Na verdade, a gente já teria que pensar um pouquinho nisso quando a gente fala de serviços de internet, né? Mas agora é explícito. Conceitos de videoconferência. Né? Então, a gente tem que entender como é que funciona o Zoom, o Meet, né? O Microsoft Teams, que é do próprio Windows. E aí eu já vi, por exemplo, bancas menores, né, questão recente, que isso não apareceu no edital e teve questãozinha do Microsoft Teams. Né? Aí fala, pô, mas isso não estava no edital, não tinha lá videoconferência. Cara, estava em Windows, é uma ferramenta do Windows hoje, é uma ferramenta incorporada ao Windows. Então, é um assunto novo, né? Aquilo como, alguns anos atrás, a gente falava em computação em nuvem, que era algo novo. Né? Hoje em dia é muito comum, é um dos assuntos que mais cai em prova, né? E aí, agora, conceito de videoconferência, isso vai se tornar algo muito comum, né? Agora, qual banco que vai adotar, assim, só o tempo dirá. Mas que isso agora é importante, sim. Até porque é o que eu falo, é a questão que é um pouquinho imponderável, né? Porque o cara, pô, mas isso nunca caiu, não achei questão sobre isso, deixa para lá. Cai na prova, quem se precaviu, quem lê um pouquinho sobre isso, vai se dar muito bem, entendeu? Às vezes isso define a vaga. Então é importante, sim, agora estudar esse tipo de assunto, principalmente se o assunto estiver explícito no edital. Perfeito, mestre. Mestre, chegou aquela hora onde o professor corrige aí duas questões da banca, né? E no seu caso é a banca FCC. Eu queria que o senhor compartilhasse então a sua tela com as suas duas questões, se o senhor fizesse a correção das questões e apontasse ainda mais essas características da banca. Beleza, vou compartilhar aqui a tela. Tá, beleza. Vamos lá, te aguardo aqui. Já está sendo compartilhada. Opa, estão aí as duas questões. A primeira questão... Então, eu trouxe duas questõezinhas recentes, né? Com pandemia, a gente não tem algo tão novo de 2021, por exemplo, da Carlos Chagas, pelo menos não encontrei. E aí, vamos mostrar aqui o perfil da Carlos Chagas, né? Então, olha só, primeira questão da Rio Preto Previdência, né? Questãozinha de 2019. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó. Computador de usuário foi infectado por um ransomware. Um tipo de malware, tá? E aí, aquilo que eu falei, ó, isso aqui, ele copiou e colou de onde? Da cartilha do CERT, ó. Aí eu vou até colocar aqui para vocês, ó, é cartilha.cert.br. Esse material, galera, ele é gratuito, tá? Pode baixar lá e ler a cartilha do CERT, principalmente na parte de programas maliciosos e na parte de fraudes. Né? Então, o que é o ransomware? E detalhe que esse programa malicioso, como hoje em dia ele é muito comum, ele tem sido falado por muitas bancas. Né? Você vê que é até bem repetitivo. Para mim, se o professor fala, cara, é até repetitivo. Toda hora cai. A função do ransomware é criptografar os dados, né? E cobrar um resgate. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o aplicativo do Ministério da Saúde, Conect SUS. Aconteceu alguns meses, no final de dezembro, né? Ficou fora do ar. Eles criptografam os dados e cobram um resgate. Normalmente, esse resgate é cobrado em moedas virtuais, bitcoins, não é isso? Tá? Então ele fala, ó, o computador do usuário foi infectado por um ransom. O tipo de malware que? Um programa malicioso.
Olha a letra A, olha a letra A. Fala, torna inacessíveis os dados armazenados no computador, geralmente usando criptografia, exige pagamento de resgate para restabelecer o acesso do usuário. Então, a gente já poderia marcar aqui a letra A, o conceito de ransomware, tá? Que é o que cai em prova sempre. Agora, se a gente observar também, né, as outras opções, todas elas vêm da cartilha do CERT, né? Quando fala na letra B, ó, identificar potenciais computadores-alvos, efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-los para esses computadores por e-mail. Tá? Aqui está falando de worm, que é um outro tipo de programa malicioso. Está onde? Na cartilha do CERT. Né? Na letra C, monitore e captura informações referentes à navegação e digitação do usuário, que está falando de spyware, que vem, de novo, da cartilha do CERT. Então, vê que ele pega vários itens da cartilha, né, e coloca nas alternativas. E aquilo, pô, mas a resposta aqui foi ransomware, mas você tem que estudar, né, a dica. Você tem que estudar o worm, você tem que estudar spyware, porque isso está muito latente na cabeça do examinador. Nas próximas provas, com certeza, esses assuntos irão aparecer. Ok? Vamos lá, vamos outra questão agora. Só uma observação interessante, né? Aqui, né? Que realmente, né? Você vê que o enunciado é bem curtinho, né, mestre? Bem direto mesmo, né? Questão bem direto, o examinador bem objetivo, né? Como eu tinha falado. Antigamente você teria, né? Se você pegasse Carlos Chagas em 2015, você teria o enunciado gigante e as respostas curtas, né? Agora ele é mais objetivo. Exatamente. Beleza, vamos para a próxima, mestre? Vamos para a próxima. Questão 2 aqui, e aí, questão da Sabesp, lá de São Paulo, né? A Carlos Chagas, ela, um pouquinho antes da pandemia, ela se concentrou muito no estado de São Paulo, né? Muitas questões de lá, mas ela sempre teve esse perfil de pegar provas do Brasil inteiro, né? Eu lembro um concurso que a gente trabalhou muito, Carlos Chagas, foi o concurso do INSS, que foi com a Carlos Chagas, né? Para o Brasil todo, concursos da área fiscal, né? Agora vamos lá, olha só. Questão 2, questão da Sabesp, né? Ó. Por padrão, Microsoft Word 2013, em português, define a pasta Documents, ou documentos, como padrão para salvar os arquivos. A mudança da pasta padrão deve ser feita na janela que aparece ao clicar em arquivo. Vê aqui, ó, ele está trazendo, como eu falei, o candidato para uma situação prática. Né? Quando eu instalo o Word, ele já tem uma pasta padrão para salvar os meus documentos, mas eu não quero salvar naquela pasta, eu quero salvar em outra pasta. Então, aquele passo a passo, né, mestre, que o senhor tinha falado, né? É aquele passo a passo, né, que o senhor tinha falado, né? Ele pergunta qual é o caminho, né? O caminho que eu vou seguir para chegar lá. E isso aqui é o que é de mais diferente, mais atípico da Carlos Chagas atualmente, né? Quando fala principalmente de Windows e de Word, né, editor de texto, mas a maioria das questões falam de Word, ele vai pelo caminho. Então ele fala assim, ó, depois de clicar em arquivo, aí você vai ter lá a opção em opções, você vai ter lá salvar, né? Você pode até fazer isso na prática aí no Word, você vai ver que está lá a pastinha padrão para salvar. Então, vê, ele está trazendo o candidato para uma situação do dia a dia, né? E perguntando qual é o caminho que ele seguiria para chegar no objetivo. Isso aqui é muito padrão da Carlos Chagas hoje em dia, tá? E aí, outro detalhe, ó, repara aqui, eu tive esse cuidado, né? De olhar, ó, ele está falando de Word 2013. Se você pegar esse edital aqui da Sabesp, você vai ver o seguinte, que ele fala lá no edital, ele fala, não, ferramentas de escritório, ele não diz nem qual, não é isso? Ou seja, eu vou estudar o 2010, vou estudar o 2013, vou estudar o 2016, fica meio rendido. Para quem está estudando, isso é horrível, né? Porque você fica um pouquinho sem referência, né? Mas quando vem a questão da prova, ele bota lá o Word 2013, ou seja, ele é específico em qual que ele está cobrando. Essa opção aqui não mudaria para as outras versões, tá? Mas dependendo de qual a função que ele vai cobrar, isso muda. Agora, nos editais, se ele colocasse no edital, Office 2013, provavelmente a questão viria aqui, no Microsoft Word, né? Aí você fala, pô, mas cabe recurso porque ele não determinou qual a versão? Não cabe, porque o edital especificava qual era a versão do programa. Perfeito. Então, essa aqui seria a letra B, correto? Letra B, isso. Perfeito, mestre. Quer fazer mais algum comentário sobre as questões? Ou podemos... Não, sobre essas questões aqui, não. Eu que pode tirar a tela aqui? Pode compartilhar. Isso que eu ia falar com o senhor. Pode descompartilhar. Vou descompartilhar aqui. Ok. Tirei aqui. E aí, assim, o que eu queria salientar, né, já que a gente está fazendo análise de banca, pessoal, sempre, tá? O que eu falo, não existe receita de bolo. Eu sou concurseiro, graças a Deus,
eu já passei, já trilhei esse caminho que meus alunos estão trilhando, né? O que muitos deles já trilharam também, já chegaram no objetivo. E assim, não existe receita de bolo, mas o que a gente tem que fazer para chegar no objetivo, que é assinar o termo de posse, é olhar para as questões de provas anteriores, tá? Claro que isso não significa que você só vai estudar quando tiver o edital, quando tiver definição de banco. Você tem que estudar com antecedência para você estar já no nível bom da matéria, mas saiu, ó, definir qual é a banca, meu irmão, focar nas provas anteriores, principalmente se a sua banca for uma Carlos Chagas, porque é uma banca que tem muita questão. Porque às vezes você pega um concurso que a banca pequena tem pouca questão, e aí realmente não dá para trabalhar muito isso, a gente fica é um estudo mais generalizado. Mas para Carlos Chagas, por exemplo, o estudo tem que ser específico, olhando para as questões de prova, olhando para como ela fala dos assuntos, que às vezes a banca tem até visões particulares, ela fala de assuntos diferentes do que outras bancas falariam. Então, às vezes, a banca tem um assunto, uma visão particular, que normalmente se repete em prova. Perfeito, mestre. Para a gente encerrar aqui essa entrevista, eu queria que você deixasse aí uma última mensagem para os candidatos, uma última dica, para que eles possam, de fato, ter um excelente desempenho em provas da Fundação Carlos Chagas. Então, galera, a minha última dica, né, eu já falei, já quase que esgotei aqui tudo que eu tinha que falar, tá? Carlos Chagas é uma banca, como eu tinha dito no meio aqui da entrevista, é uma banca que o nível de prova é alto, tá? E aí eu, como concurseiro, né, não como professor, mas como colega de vocês, eu sei que não só informática, é uma banca que joga o nível lá para cima, é uma banca muito gabaritada, tá? Então não dá para estudar só quando o edital sair, tá? Tem que estudar com antecedência, ok? É o que eu falo, ó, o cara que vai passar na prova, quando sai o edital, ele já está pronto. Tá? Quando sai o edital, 45 dias, 60 dias, 80 dias para a prova, ele já está pronto. E esse tempo do edital até a prova é o ajuste fino, é fazer exercício, é preencher as pequenas lacunas que ele tem no conhecimento dele. Não dá, é praticamente impossível. Claro que há exceções, há pessoas diferenciadas que às vezes começam a estudar no edital e acabam passando, mas é assim, é o ponto fora da curva, galera, tá? Você não pode contar com isso. Certo? Fala, pô, mas meu primo. Normalmente isso é falácia, né, galera? Normalmente o cara estudou 3, 4, 5 anos, não passou em nada. Quando passou, agora ele é concursado, aí ele vira para tirar onda com os amigos na mesa do bar lá e fala: não, porra, estudei 3 meses, estudou nada, estudou anos, né? Isso normalmente é uma falácia. Não, mas meu primo estudou 3 meses e passou na prova. Normalmente isso é mentira, ok? Tá? Eu tenho nessa vida de concurso. Eu tenho quase 15 anos de concurso, desde que eu entrei para aluno, aí fui aprovado, virei professor, eu tenho 15 anos já nessa história de aluno, professor, eu vi uma pessoa, tá? E ó, veio tanto de gente, pô, eu tenho milhares de alunos aprovados, galera, eu vi uma pessoa que entrou, estudou 3 meses e passou num bom concurso. O resto são anos de luta, galera, são anos de luta, tá? Então, estudem com antecedência, principalmente numa banca no nível da Carlos Chagas. Perfeito, mestre. Muito obrigado aí por sua brilhante participação no programa Super Dicas, analisando aí o perfil de prova de informática da FCC. E em breve o senhor voltará aqui para dar mais dicas de informática para os nossos alunos e futuros alunos. Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço o convite, tá? É uma honra estar aqui com vocês. Sempre que precisar de mim, pode contar comigo, ok? E um grande abraço aí para os nossos alunos que estão assistindo, tá? E espero que as dicas sejam úteis aí na sua aprovação, né? Escuta o que a gente fala, que a gente já passou por isso, ok? Com certeza serão muito úteis, mestre, com certeza. E após essa análise sobre a disciplina de informática, né, pessoal, nós fechamos esse especial onde os professores da Degrau Cultural traçam o perfil e desvendam todos os mistérios das provas que são elaboradas pela Fundação Carlos Chagas. Se você perdeu algum episódio sobre a FCC ou até mesmo, né, os episódios sobre o perfil de provas do Sebrasp e da FGV, basta conferir lá aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, onde há aí 15 vídeos disponíveis, sendo 5 para cada banca e 1 para cada disciplina. São 5 disciplinas que a gente trabalhou, que são as disciplinas de português, informática e raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo e informática. Aproveita e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, porque assim, toda vez que um vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. E além de acompanhar o nosso canal no YouTube, recomendo fortemente que vocês também acompanhem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Telegram, o blog de notícias daqui que tem no site da Degrau Cultural e também o podcast Hora do Concurso. Estamos sempre aí preparando conteúdos especiais para que você conquiste de forma mais rápida possível a sua vaga no serviço público.
Agradeço muito a audiência, a companhia de vocês e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!